meus queridos alunos da segunda série do ensino médio. Vamos à correção da nossa revisão? Então vamos lá. A primeira questão falava sobre cálculos químicos, ok? E dizia assim: quantas moléculas do ácido fosfórico estão presentes em 980 gramas desse ácido? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, se o problema trabalha com massa em grama, eu tenho que saber qual é a massa molar da fórmula. E como eu faço isso? Eu te dou as massas atômicas, você multiplica a massa atômica pelo número de átomos de cada elemento na fórmula e soma os resultados. Então vamos lá. Massa atômica do hidrogênio é 1, isso é dado na questão, ou vem uma tabela periódica anexada à prova para você ir lá e descobrir qual é a massa atômica daquele elemento, ok? Então a massa do hidrogênio é 1 vezes 3, 3. A massa do fósforo é 31. Quando não tem nenhum índice subscrito no símbolo químico, é porque é um átomo só que tem ali, tá certo? Então 31 vezes 1, 31. E 16, que é a massa do oxigênio, vezes 4 oxigênios que tem na fórmula, 64. A soma total calculada de cada elemento vai dar 98 gramas. Então, esses 98 gramas é a massa de 1 mol de ácido fosfórico, correto? Então, vamos lá. Em 1 mol de ácido fosfórico, eu tenho 98 gramas, correto? E quantas moléculas de ácido fosfórico tem essa massa de 98 gramas? Uma só? Não. É o número de Avogadro. 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico é que tem a massa de 98 gramas. O problema é simples. Ele quer saber quantas moléculas o ácido fosfórico teria em 980 gramas dele. Bom, gente, se em 98 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23, em 980 vou ter x. E aí você calcula o valor desse x. 980 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Dividido por 98. Por quê? Porque isso aqui é uma regra de 3 direta, tá? E simples. Então, 98 vezes x, tá? Só que o 98 vezes x, que multiplicava o x, eu já passei para cá dividindo a outra multiplicação, correto? E do outro lado fica 980 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, esses valores estão multiplicados aqui, tá? O x ficou aqui e o 98 embaixo de todos aqueles valores multiplicados lá, tá certo? Muito bem. 980 dividido por 98 dá 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes o 10 a 23, eu repito. Só que esse número cientificamente está errado. Para ele estar correto, nós temos que calcular a notação científica. E fazendo o cálculo da notação científica, vamos chegar a 6 vezes 10 a 24. Então, em 980 gramas desse ácido, quantas moléculas dele eu tenho? 6 vezes 10 a 24 moléculas de ácido fosfórico. Ok? Observem que para você fazer a notação científica é bem simples, tá? Antes da multiplicação com a potência de 10, eu tenho que ter um número inteiro de 1 a 9, tá? Pode ser de 1, até 9, e depois a potência de 10 com seu expoente, tá? Perfeitamente. 60 não pode, mas 6 pode. Lembra? Eu disse que pode ir de 1, a 9, o 6 pode. Mas para esse número virar 6, eu não tive que cortar esse zero. Como eu cortei esse zero, eu não diminuí uma casa. Se eu diminuir uma casa, eu somo uma unidade ao expoente. Então, o 23 se tornou 24. Tá? Meus queridos, vamos à questão número 2. Se você não entendeu alguma parte do cálculo, volta o vídeo e qualquer outra dúvida, deixa aí, tá, na descrição do vídeo para mim, que eu tiro sua dúvida. Beijo enorme e até a próxima questão. E aí, meus queridos alunos, vamos dar continuidade então aqui à nossa correção, tá? Segunda questão diz: quantos gramas de sulfato de alumínio correspondem a 15 mols desse sal? Pessoal, toda vez que falar em grama, tem que calcular a massa molar da fórmula, ok? Sulfato de alumínio está aqui. Então, eu fiz toda aqui desmembrada para você entender bem.
O alumínio tem massa atômica 27, o enxofre, massa atômica 32 e o oxigênio, massa atômica 16. Eu multipliquei as massas atômicas pelo número de átomos que aparecem na fórmula. Eu tenho 2 alumínios, então 27 vezes 2, 54, ok? Eu tenho 3 enxofres. Por que eu tenho 3 enxofres? Porque um enxofre daqui, 3 vezes aqui pelo lado de fora do parêntese, aprendam que quando você tem um parêntese numa fórmula, o número de fora multiplica os números de dentro, ou melhor, o índice externo multiplica os índices internos, ok? Então, 3 vezes 1 são 3 enxofres. 32 vezes 3, 96. A massa do oxigênio é 16 vezes 12. Aqui tem 12 oxigênios. Por quê? 3 vezes 4 são 12 oxigênios que tem nessa fórmula, ok? 192. Somei os 3 resultados, achei a massa de 1 mol, a massa molar do sulfato de alumínio, tá? Ou a massa de 1 mol dele. Ele quer saber qual é a massa que tem 15 mols. Muito simples. Se em 1 mol eu tenho 342 gramas, que foi o que eu calculei aqui na massa da fórmula, 15 mols correspondem a quantos gramas? 342 vezes 15, tá? Essa multiplicação vai me dar 5.130 gramas, tá certo? Ao invés de eu colocar o x aqui, eu coloquei um ponto para representar a multiplicação, para não confundir com esse x aqui, que é a minha incógnita da regra de 3, ok? Meus queridos, vamos para a questão número 3. Beijo. Vamos lá, meus queridos alunos da 2ª série do ensino médio do Colégio Pinheiro Guimarães, resolver a questão de número 3. Quantos mols de água estão contidos em uma barra de gelo de 5 kg? Vamos lá então. Se trabalha com massa, tem que calcular a massa da fórmula, ok? O hidrogênio tem massa atômica 1, o oxigênio massa atômica 16. 1 vezes 2 hidrogênios dão 2. 16 vezes 1 oxigênio, 16. 16 mais 2, 18 gramas, então é a massa de 1 mol de água, ok? Gelo é água, então o problema todo vai trabalhar com água, ok? A massa que o problema deu são 5 quilos. Eu não posso trabalhar em quilograma, tá? O mol está relacionado a grama, então eu tenho que passar quilograma para grama, tudo bem? Então é essa a minha pergunta. 1 mol tem 18 gramas. Se 1 mol tem 18 gramas, quantos mols eu vou ter em 5.000 gramas de água? 18 vezes x é igual a 1 vezes 5.000. Só que esse 18 vezes x, esse 18 que ficaria multiplicando x, já passei para o outro lado dividindo. 5.000 dividido por 18 vai me dar 277,7 mols de água. Ok? Vamos para a questão número 4. Beijo.